Olá, oitavo ano, vamos à nossa revisão de Química, né, do quarto bimestre, nossa última revisão do ano, né? E nós tivemos como foco aqui de Química a tabela periódica, então a gente vai relembrar justamente o que a gente estudou no decorrer desse bimestre, tá? Então nós falamos que a tabela periódica, ela é muito importante, né, no estudo da química, porque ela que vai estar organizando e ela que vai estar fornecendo ele vai estar organizando os elementos químicos e vai estar fornecendo para a gente informações desses elementos, né? Além disso, ela vai estar classificando, como a gente viu, os elementos, ela vai estar classificando as famílias e ela foi organizada, né, que a gente percebeu isso, para poder estar facilitando o nosso estudo, tá? Quando a gente olha para a tabela periódica, a gente percebe que ela é composta de 18 famílias e de 7 períodos, tá? Então aqui, ó, família 1, família 2, família 3, família 4, família 5 e por aí vai. Já os períodos, a gente tem, ó, período 1, a gente tem período 2, período 3, período 4, 5, 6, 6 só o torto, e o 7, certo? Então nós temos 18 famílias e 7 períodos, ok? E é muito importante essa questão de saber família e período, por quê? Porque é através deles que a gente vai fazer a questão da localização, né? Então aqui, por exemplo, ó, se a gente quiser saber a localização do carbono, né? O carbono, ó, se eu subir aqui, eu vou ver que ele está na família 14 e eu vou ver que ele está no período 2. Então, qual é a localização do carbono? Família 14, período 2. Mas também pode falar o seguinte, qual é a localização do carbono? Família 4A, período 2, ok? Agora, por exemplo, aqui o lítio, tá? O lítio ele tá bem aqui. Então, eu vou dizer que o lítio pertence à família 1 e ao período 2, tá? Também posso dizer, ó, que o lítio ele pertence à família 1A, período 2, ok? Então, tem que saber essa questão de família, período, para poder informar a localização, tá bom? Depois nós vimos, né, que cada quadradinho desse que compõe a tabela periódica, na realidade, ele traz um elemento químico e as informações desse elemento químico. E aí nós falamos que quando a gente olha para ele, não existe um padrão, vai ser sempre assim. Por exemplo, a distribuição eletrônica pode estar embaixo, o número da massa pode estar em cima, mas sempre vai ter na tabela algum tipo de legenda para a gente poder se localizar, tá? E aí, nesse modelo que eu tenho aqui, as informações estão desse jeitinho aqui, tá? Então, aqui em cima eu tenho o número atômico do meu elemento. Aqui, ó, distribuição eletrônica. Então, mesmo sem ter uma tabela aqui, eu consigo te afirmar que esse elemento aqui, ele pertence ao período 2, tá? Por que que ele pertence ao período 2? Porque ele tem a camada K e a camada L. Se ele tem duas camadas, ele pertence ao segundo período, tá? Aqui falando de distribuição eletrônica. Além disso, eu tenho o símbolo, tá? Lembrando que o símbolo é composto de uma letra maiúscula, tá? Mas se essa uma letra maiúscula já estiver, né, representando algum elemento químico, adiciona-se então uma segunda letra, só que é minúscula, que é o caso do berílio que está aqui para vocês, tá? Aí, aqui eu tenho então o símbolo e embaixo eu tenho o nome do elemento. E por último aqui eu tenho a massa atômica, ok? É muito importante saber olhar para esse tipo de coisa aqui e definir cada um, porque nós fizemos muitos exercícios do tipo, né? Que você tem que consultar a tabela periódica para você falar o símbolo, a massa atômica, o nome do elemento, a distribuição eletrônica. Então você tem que saber consultar isso para poder estar respondendo esse monte de exercício que a gente fez justamente sobre isso, tá? Depois nós falamos sobre... Deixa eu voltar aqui que aqui vai ficar mais fácil para mim. Depois nós falamos sobre o nome das famílias, né? E aí nós falamos que a família 1, ela é chamada de família dos metais alcalinos, né? A família 2 é a família dos metais alcalinos terrosos, certo? Falamos que a família 18, ela é a família dos gases nobres, né? Falamos que a família 17 é a família dos halogênios.
e falamos que a família 16 é a família dos calcogênios, né? As outras famílias vão estar ganhando o nome do primeiro elemento químico dela. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a família do boro. Aqui eu tenho a família do carbono. Elas ganham o nome do primeiro elemento, ok? E aí depois, né, agora sim, nós fomos falando sobre as classificações, né? E aí nós vimos que o hidrogênio, embora ele esteja localizado, né, no cantinho esquerdo da família, muita gente acha que ele pertence à primeira família, mas ele não pertence à família nenhuma, porque o nitrogênio ele não tem características que se enquadre em nenhuma família da tabela periódica, tá? Então o hidrogênio é como se ele tivesse uma própria classe, tá? Depois nós falamos sobre os metais, né? Nós falamos que os metais, ó, eles são a maioria da tabela periódica, tá? Eles conduzem muito bem tanto calor quanto a eletricidade, tá? Eles têm uma capacidade grande de serem moldados, então nós dizemos que eles são maleáveis. Eles também podem ser transformados em fio, tá? Então nós dizemos que eles são dúcteis e eles têm um brilho muito característico, que é um brilho metálico, tá? Depois nós falamos dos ametais. Os ametais também podem ser chamados de não metais, tá? Quando a gente fala dos ametais, nós sabemos que eles não possuem brilho, tá? Eles não são maleáveis, eles não são dúcteis, eles não conduzem eletricidade, não conduzem calor, tá? Então repara que até aqui é tudo o contrário dos metais e eles têm uma tendência a formar ânions, tá? Então significa que a tendência deles é para perder elétrons. E por último aí de vermelhinho, nós temos os gases nobres. Os gases nobres, né, como o nome diz, são todos gasosos, né, em temperatura ambiente. Eles não se combinam com outros elementos naturalmente e eles são raros, ok? E depois aí para fechar nossa revisão, nós classificamos os átomos, né, em isótopos, isóbaros e isótonos. E aí a gente vai relembrar algumas coisinhas, né? Até coloquei em cor diferente para a gente relembrar mais fácil. Quando nós falamos dos isótopos, nós vamos lembrar que o número atômico deles é igual. Para o número atômico ser igual, gente, tem que ser o mesmo elemento químico. Então, aqui como exemplo, ó, a gente tem o oxigênio. Ó. Repara que o número da massa está mudando, ó, mas o número atômico é igual porque é o mesmo elemento químico, tá? Quando a gente fala dos isóbaros, os isóbaros, eles têm o número da massa igual. Então, a gente tem elementos químicos diferentes, mas que apresentam o mesmo número de massa, tá? Então, repara que aqui, ó, o elemento químico é diferente, o número atômico é diferente, mas olha aqui em cima, o número da massa tá igualzinho para os dois, tá? Já no caso dos isótonos, o número atômico vai ser diferente, o número da massa vai ser diferente, elemento químico diferente, mas o número de nêutrons vai ser igual, ok? Então, se vocês olharem, por exemplo, aqui, repara que no nitrogênio você tem 14, né? E você tem 7. Então, se você for calcular aí o número de nêutrons, vai dar quanto? Vai dar 7. Já que no boro você tem 12 e você tem 5. Qual vai ser o número de nêutrons aqui? 7 também. Então, o número de nêutrons vai ser igual, ok? Então, a gente fecha nossa revisão por aqui. Beijo e estudem!